Paz do Senhor, irmãs e irmãos, mais uma vez aqui juntas para crescer, para aprender com a palavra. A palavra é fundamental para mim e para você, mas é necessário que a gente coloque em prática, porque se a gente não colocar, a gente não aprendeu nada. Se a gente não colocar, a gente não tem experiência com o Senhor. Se a gente não colocar, não tem vitória. Amém? Vai ser pela manhã que você vai ouvir, bom dia. Se for à tarde, boa tarde, à noite, boa noite. Mas que a gente possa interagir, que a gente possa aprender, eu, você, jovem, senhor, senhora, ancião, anciã, que a gente possa estar na mesma sintonia no céu, porque o Senhor que é o melhor para mim e para você. Amém? O título hoje é Ore Sempre. Você não sabe quando chega o dia mau. Às vezes a gente está orando e está displicente. Vamos um dia na casa do Senhor, 2 não. Às vezes se preocupamos com tanta coisa, como Marta estava ansiosa, mas o Senhor falou que Maria procurou a melhor parte. Então que eu e você procure constantemente a melhor parte. Eu não estou dizendo que você não viaje, não passeie, não é nada disso. Faça, mas com sintonia no céu. Faça, mas sempre constante com Jesus. Onde você estiver, tenha seu momento de oração. Acorde e leia a palavra. Antes de dormir, leia a palavra. Na hora do almoço ou jantar, agradeça no seu coração. Mesmo que a mesa esteja repleta de gente, pelo alimento. Se tiver condições, peça, faça uma oração. Porque nós não sabemos o dia mau. E o inimigo constantemente quer afrontar a mim e a você. Quando não é a gente, é os nossos. Precisamos estar atentos. Ore sempre. Você não sabe quando chega o dia mau. Quem é que nos ensina isso na palavra? Jesus Cristo. Jesus estava prestes a ser entregue por Judas, mas ele não parou de fazer a obra. Amém? Vamos ver aqui em Mateus capítulo 26, do 26 ao 46. Amém? O 26 diz: E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos. Ali ele estava fazendo aquela adoração, aquela cerimônia, para mim e para você hoje ter a responsabilidade quando for cear, né? Que a gente ceie com alegria, porque lá em Coríntios diz que não seja para a sua própria condenação, mas que a gente ceie sabendo da responsabilidade que é. E não só na ceia, mas constantemente. Aqui teve toda essa adoração, Jesus com seus discípulos, mas a morte, a dificuldade, a humilhação já estava batendo na porta. Porque isto é o meu sangue, isto é meu sangue, o sangue de Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Veja que foi através do sangue dele que remiu nossos pecados. Através do amor, do sofrimento, da dor que remiu a mim e a você. Que a gente possa lembrar disso e quando estiver no lugar, pense se o que você e eu está fazendo, onde estamos, se está agradando a Deus. Porque o sofrimento dele não foi em vão. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba novo convosco, no reino do meu Pai. Ele ali estava dizendo por parábola, os discípulos não estavam entendendo, olha, essa é a última ceia, olha, só no tempo que vocês partirem, que a gente vai estar junto com meu Pai. Então ele estava ali orientando, mas os discípulos só foram entender mais tarde. Por isso que ele fala para mim e para você em João 13:7. O que eu faço hoje, eu e você só vai entender mais tarde. Então vamos ficar vigilantes. Independente se você está bem, graças a Deus, com um bom emprego, com uma casa ótima, com seu carro, não esqueça de Jesus. Não esqueça, em nome de Jesus, não esqueça. Ah, Beth, eu esquece. Quando coloca todos os bens, sua vida em primeiro lugar, você não sabe o dia que a calamidade vai bater na sua porta. Porque o dia mau chega para todos nós. Hoje estamos alegres, amanhã estamos tristes. Então é necessário que, independente da situação, a gente esteja buscando Jesus. E tendo cantado o hino,
saiu para o Monte das Oliveiras. Ele ceou com aqueles discípulos, com seus apóstolos, mas cantou um hino. É necessário que você louve, que eu também. É necessário que a gente louve, que a gente leia a palavra, que a gente esteja atento. Lembre-se, ore sempre. Você não sabe quando chega o dia mau. Aqui foi cantado o hino. E Jesus sabia que a situação dele daqui a pouquinho não seria fácil. Está doendo? Está machucando? Louve. Jesus estava perto da morte, de ir para a cruz do Calvário, de ir para o Cenédrio, mas ele não parou. Ele fez a obra, ele louvou, ele ceou com os irmãos, com seus apóstolos. Isso é um exemplo e uma orientação para mim e para você. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ele disse que todos iam ficar escandalizados. Você não sabe o dia mau. Às vezes acontece coisa na vida da gente que pega a gente de surpresa, que se a gente não estiver buscando Deus, a gente fica escandalizado. Cuidado, porque ele também disse: as ovelhas do rebanho se dispersarão. Precisamos estar atentos para não ficar dispersa, para não sair do caminho de Cristo por conta das adversidades. Porque o Senhor passou por tudo e eu e você não estamos livres de situações difíceis. Mas a gente precisa estar buscando o Senhor. A gente precisa estar lendo a palavra. A gente precisa estar louvando, porque ele louvou o hino aqui com os apóstolos. Porque eu e você não sabem o dia mau. Se está bem agora, glória a Deus. Mas não sempre é assim. Vamos estar atentos para não ficar dispersos, amém? Quando a gente fica disperso, o adversário chega, e grande é o saceiro. Mas comigo e com você, atenta no reino do céu, é só vitória. As lutas vêm, a gente chora, dói, machuca, mas o Senhor está ali com a gente, segurando nas nossas mãos e nos guiando, e nos dando direção. Aleluia! Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Ele estava falando tanta coisa que os discípulos só iam entender mais tarde, os apóstolos. Então, quando eu e você está passando por dificuldade, tenha calma, porque o Senhor quer ensinar algo. Quando for mais tarde, a gente vai entender. Olha o que ele disse: mas depois eu ressuscitarei, irei adiante de vós para a Galileia. Depois muitos não viram ele. Ele estava preparando. Então a dor, a luta é uma preparação para algo melhor. Então ore sempre, em nome de Jesus. Se está doendo agora, continue orando. Não fique dispersa nem disperso. Continue na porta, louvando, jejuando, porque o Senhor tem o melhor para mim e para você lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. A gente não deve falar bobagem, porque Pedro foi o primeiro que negou. Às vezes a gente fala demais, a gente fala sem pensar o que está falando. É melhor falar pouco, como eu falei ontem. É melhor escutar mais, é melhor louvar, é melhor chorar nos pés do Senhor, ou de tristeza ou de alegria. Mas vamos ter cautela, vamos ter prudência. Eu jamais deixarei o Senhor. Senhor, segura nas minhas mãos, para que eu não te deixe. Porque eu e você é falha. A gente não conhece nossas adversidades profundas da nossa alma. A gente não conhece nossas fraquezas, mas o Senhor conhece. Ele disse que é o poder dele que se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Quando a gente está fraca é que é forte, mas com o Senhor na direção. Não exagere, não julgue, não condene, por mais que o irmão errou, porque eu e você não nos conhece. Quem segura, quem nos ajuda e quem nos fortalece é o Senhor. Pedro falou isso, né? Impetuoso, e foi o primeiro a negar. Vamos vigiar, porque a gente não somos diferente de Pedro, não. Somos humanos igual a ele. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Você está vendo que coisa séria? 3 vezes você vai me negar. A gente tem que ter cuidado com o que fala. A gente tem que ter prudência. Por isso que o título é: ore sempre. Você não sabe quando chega o dia mau. Amém? Pedro falou demais. Pedro se entusiasmou e a gente sabemos que a situação dele ficou difícil.
mas a gente aprende com os erros dos outros, a gente aprende com o apóstolo Paulo, a gente aprende a perseverar, a clamar ser uma adoradora, mas também a gente aprende com Pedro, quando ele disse que não negaria e negou, a se cautelar, a ter cautela, a pensar mais, falar menos e adorar mais o Senhor, porque ai de mim e de você se não fosse ele. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Veja, além dele dizer isso, todos os discípulos se empolgaram com ele e disseram a mesma coisa. A Bíblia diz que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Lá em Tiago fala, tudo que eu e você for fazer, diga se Deus quiser. Então, Senhor, me ajuda, segura nas minhas mãos, Senhor. Eu quero estar em pé e de pé, tem de misericórdia de mim. Quando vê alguém chorando, chore e ore por ele. Quando vê que alguém caiu, ore por ele, porque eu e você não conhecemos nossas fraquezas, mas o Senhor conhece. E ai de nós, se não orasse, se ele não estivesse segurando nas nossas mãos. Somos pó. E um dia vamos voltar para o pó. O grande e o poderoso é o Senhor. Aleluia. O que é que a Bíblia diz? Não faça voto de tolo, aquilo que você não vai poder cumprir. Esses homens disseram tudo isso, se empolgando com Pedro, e foi tudo ao contrário. Vamos vigiar, vamos buscar mais o Senhor, porque não sabemos o dia mau. Ah, Beto, eu estou no dia mau. Continue na posição, adore, busque, porque o dia de alegria chegará. Só não pode deixar o Senhor, porque a gente com o Senhor passa por luta e sem Ele, não é verdade? Deus é fiel, não esqueça disso. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Ele mandou os discípulos assentar e foi orar. Você está vendo? Ele sabia todas as coisas. Ele sabia que Judas já estava chegando, mas ele foi orar. Eu e você nunca sabemos o dia de amanhã. Portanto, é necessário a gente orar, a gente ler a palavra, a gente jejuar por uma causa justa, a gente está buscando o Senhor. Porque se ele, que é Jesus, foi orar, é um alerta. Ora, Bete, ora, irmão, ora, irmã, porque é o poder dele que se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. E tem coisas que a gente passa que quando a gente olha para trás diz, ai de mim se não fosse o Senhor. Ele aqui foi orar, ele ensina a mim e a você buscar o nosso Deus, tempo e fora de tempo, independente da nossa situação. Bete, está tudo bem, glória a Deus. Se está tudo bem, desculpa, é um motivo para você orar mais, porque você não sabe o dia de amanhã. Não estou rogando praga a ninguém, não. Coisa boa é viver bem, mas temos que vigiar. E levando consigo Pedro e seus filhos, e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Veja, com Jesus não foi diferente. Ele começou a se entristecer, se angustiar, porque ele já estava sentindo as dores, porque ele não conhece o dia de amanhã. Ele conhece, irmãos. Então, se você está triste, está angustiada, continue orando. Desculpa, tem um negócio aqui no meu olho. Continue buscando, continue clamando, porque ele se angustiou, ele se entristeceu, mas ele foi conversar com o Pai. Então, a hora da dor, da tristeza, não é para recuar, não. É para buscar, porque Deus está comigo e com você, independente da situação. Lembre-se que estava chegando a hora, mas ele foi orar. Então lhe disse-lhe, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui vela comigo. Ele disse, olha, minha alma está triste até a morte, fica aqui comigo. Quantas vezes a gente está assim e as pessoas nos deixam de lado, não é verdade? A hora que a gente mais precisa, eles saem. Mas Jesus está comigo e com você, porque ele passou por isso. Ele sabe a dor da rejeição. Ele sabe a dor da humilhação, ele sabe a dor da desonra, ele sabe a dor da crítica, da calúnia, da mentira. Ele sabe o que é isso, ele passou por tudo isso. Se você está vivenciando com isso no dia a dia, ele é comigo e com você, porque você sozinha com Jesus é maioria, porque ele é o fiel amigo, aleluia. E indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai,
se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui ele ensina 3 coisas. Ele chegou, falou com o pai dele, ele se prostrou. E ele disse ao pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, seja a sua. Está chorando? Se foi a vontade de Deus, continua na porta, porque ele prostrou-se. O meu papel e o seu é de adoradora, se prostrar diante do mestre. Os verdadeiros adoradores o adoram ele em espírito e verdade. Não foi isso que Jesus disse? E aqui ele nos ensina. A dor estava chegando. A entrega de Judas ao pessoal, a traição estava chegando. Mas ele foi se prostrar. E ele disse, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Então, se Jesus fez a vontade do Senhor com dor, com angústia, com tristeza, como é que eu e você vai recuar? Vamos fazer a vontade, vamos pedir força, porque ele não tem o culpado por inocente. Jesus fez a vontade do Pai com dor, chorando. Como é que eu e você não vai fazer? Não é verdade? Renuncia ao pecado, renuncia a tudo que não presta, porque Jesus fez isso. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nem uma hora pudeste velar comigo? Veja, aquele que estava dizendo que morreria por ele, não estava vigiando. Isso é hora de vigiar. Muitas vezes a gente está vendo tanta coisa ao nosso lado e está esquecendo o mais importante, que é vigilância. Se tem amigo, tem pessoas que se diz seus amigos, vigiem. Ore que o Senhor lhe mostra. Não se contente, não se empolgue com muita coisa, não fale demais. Você mal conhece e já vai falando, as consequências vêm. Pedro era apóstolo, andou com Jesus, viu todos aqueles milagres, mas não vigiou. E comigo e com você não é diferente, nós somos falhos. Então não confia, a Bíblia diz, maldito o homem, confia em outro. A gente nem deve confiar na gente mesmo, nem nas pessoas. Respeite e ama, mas esperar mesmo e confiar só no grande. Aleluia! Porque o ser humano é falho. Veja o que ele disse para mim e para você. Vigiai e orai, foi o que ele disse a Pedro. Para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É aí que eu digo, a gente não pode julgar ninguém. Porque eu não sei minha fraqueza, você não sabe sua fraqueza. Aí às vezes está apontando o irmão que errou, a irmã não. Ore por ele, porque a carne é fraca. Jesus estava orientando Pedro, todo impetuoso, todo cheio da verdade, mas ele não se conhecia. Isso é um alerta para mim e para você vigiar. Lembre-se, ore sempre. Você não sabe quando chega o dia mau. E indo segunda vez, orou dizendo, Pai meu, este cálice não pode, e se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beba, faça-me a tua vontade. Ele disse, meu Pai, veja, orou novamente. Se eu não posso deixar esse cálice de lado, que eu possa fazer a tua vontade. Então a gente diz, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, me ajuda a te obedecer. Senhor, me ajuda a me afastar da aparência do mal. Tudo aquilo que afasta, Pai, o Senhor de mim me ajuda. Segura nas minhas mãos. Bota os inimigos, bota o pecado para bem longe de mim. Porque se o Senhor vê que você quer, Ele faz. Porque muitas vezes a gente só está falando da boca para fora. Senhor, afasta de mim esse cálice do pecado. Porque Jesus fez uma luta, Jesus lutou, chorou, se humilhou, foi humilhado, foi sofrido por mim e por você. Ele renunciou-se a si mesmo. Então eu e você tem que se renunciar. Tem que renunciar da malícia, da maldade, de tudo que não glorifica o nome do Senhor. Porque Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E o que afasta o homem de Deus é o pecado. E lembre-se da renúncia que o Senhor fez, mas estava ali orando porque sabia o cálice que ia tomar. E o que a gente passa não chega nada aos pés do que ele passou. Renuncie, fuja da aparência do mal e ore sempre. E Jesus está pronto, está cuidando de mim, de você. Quantos livramentos ele não dá que a gente nem vê. Deus é lindo. E voltando, achou-se outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os olhos daqueles apóstolos estavam pesados.
não vamos dormir no ponto, vamos vigiar, vamos buscar, não sabemos o dia de amanhã. Às vezes corremos tanto, vamos tanto passear e deixamos a casa de Deus de lado. Daqui a pouco a calamidade bate. E aí? Eu já vi tanta gente que só queria estar passeando, chamava para ir para a igreja e não tinha tempo. E daqui a pouco a doença bateu na porta, o desemprego bateu na porta. Busca o Senhor, tempo e fora de tempo. Não sabemos o dia de amanhã. Ele disse aqui. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. O Senhor foi orar 3 vezes, dizendo: afasta de mim esse cálice, mas não é possível que faça-se a tua vontade. Então, irmãos, vamos orar, vamos buscar o Senhor, porque ele sabia o que ia acontecer. E ele foi orar 3 vezes, e os seus discípulos, seus apóstolos dormindo. Eu e você não podemos dormir, temos que estar atentos. Porque o dia, daqui a 5 minutos, eu não sei o que pode acontecer, nem você. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: dorme agora? Repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Tá vendo? Vocês estão dormindo, vocês estão repousando. Mas o Filho do Homem vai ser entregue aos pecadores, santo, purificado, por mim e por você. Ficou sendo escarnecido por mim e por você. Como é que eu e você não vai renunciar ao pecado? Por um homem santo, poderoso, que só fez o bem e faz até hoje a mim e a você. Vigia, ora, busca, se afasta da aparência do mal. Renuncia o que não presta em nome de Jesus. E o 46 para terminar. Levantai-vos, portai-vos, eis que é chegado o que me trai. Naquela hora Judas chegou, mas o Senhor orou 3 vezes. O Senhor pediu 3 vezes ao Pai que, se possível, tirasse aquele cálice, mas se não fosse feita a vontade do Senhor. Que a vontade de Deus, que isso seja um exemplo para mim e para você. Para que a gente deixe ser usado e ousada por Jesus Cristo. Que a gente deixe nossa vontade de lado e faça a vontade do Mestre. Que a gente renuncie o que não presta e fique na peleja, na porta, orando, louvando e jejuando, porque quando terminou a ceia, louvaram o hino. E o Senhor sabia o que o esperava. Então, em nome de Jesus, ore sempre. Você não sabe quando chega o dia mau. Jesus estava orando e os discípulos dormindo, e ele disse que eles vigiassem. Então, que eu e você vigie. Busque o Senhor enquanto é tempo. Passeie, mas com Jesus na alma. Tenha compromisso na casa do Senhor. Faça a vontade do Senhor, porque tudo isso Jesus nos ensina nesta manhã. Ele estava prestes a passar as piores dores da vida dele, mas ele orou 3 vezes. As 3 vezes que ele voltou, os apóstolos estavam dormindo. Que eu e você não durma no sono da indolência, no sono de perder o melhor de Deus. O sono para quando a gente abrir os olhos da maior calamidade. Vigie, ore, busque, porque você não sabe o dia mau. Mas Jesus é bom, Ele é perfeito. Se você está passando por lutas hoje, faça o que Jesus fez. Ore, louve, vigie, porque a alegria vai chegar. Seja fiel no pouco e Ele te coloca no muito. Amém? Mas não esqueça, ore sempre. Você e eu não sabemos o dia mau. Um abraço, um cheiro no coração e que Deus abençoe a todos.